Gente, eu vou receber agora aqui na nossa casa o Dr. Roberto Debski. Ele é médico clínico, psicólogo e especialista em medicina integrativa. E o nosso tema é muito importante. Como que a gente pode se adaptar às mudanças? Tudo bem, doutor? Seja Tudo muito bem. bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Obrigado, viu? Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa. Todos nós, né, eu vou me incluir nessa também, somos resistentes às mudanças. As mudanças, elas trazem para a gente um sentimento, muitas das vezes, de medo, de receio. E o que é, por que a gente tem esse receio, esse medo das mudanças, doutor? Fábio, o ser humano em geral, ele vai com dois movimentos. A gente sempre busca evitar a dor e buscar o prazer. Tá. Quando a gente tem medo de alguma coisa, é porque, no fundo, a gente tem um receio de sentir dor. E a mudança, para muitas pessoas, é uma crença que a gente pode impedir a mudança e que mudar pode ser algo doloroso. Quando isso não é uma verdade, é uma crença, né? Na verdade, acreditar que a gente pode impedir a mudança é um engano, é uma ilusão, porque tudo muda o tempo todo. Nós vivemos dia a dia, momento a momento, mudando. A nossa vida muda, a nossa situação muda, tudo muda. O Heráclito, que era um filósofo grego de 2.500 anos atrás, 500 antes de Cristo, ele falava isso. Um homem não pode entrar no rio duas vezes. Por quê? Porque não é o mesmo homem que vai entrar, porque a gente está sempre mudando, e o próprio rio muda. O rio simboliza a vida. Então, a vida é mudança. E para a gente poder mudar e não ter medo, é necessário que a gente tenha alguns pré-requisitos, que a gente vai conversar sobre isso, que são muito importantes, porque a gente pode mudar e aproveitar essa mudança como algo muito bom para a nossa vida. Entendi. Agora, qual que é o perfil daquelas pessoas que sentem mais essa questão das mudanças? Existe um perfil específico? Olha, são pessoas que às vezes têm esse medo de ter dor, que achar que a mudança pode ir para algo pior. Então, a pessoa às vezes está numa situação que não é boa, então tem uma relação afetiva que não é boa, ela está num trabalho em que ela não se sente bem, né? Geral, em sua vida em geral não está boa, mas ela pensa, tem uma crença assim, se eu mudar posso até piorar, então deixa eu ficar onde eu estou. Aí a pessoa acaba ficando onde ela está por medo da mudança e ela não aproveita onde ela está aqui, ela sofre aqui por medo de sofrer lá na frente, que ela não sabe, na verdade, o que é que vai acontecer. Agora, como que se comporta uma pessoa que sabe se adaptar a essa mudança? Ela tem confiança? Ela se atira de cabeça na novidade? Como é que é? Então, as pessoas que se dão bem, se adaptam bem à mudança e à vida geral, a gente fala que são pessoas que têm um grau alto de resiliência. Tá. Resiliência é uma característica das pessoas que, mesmo na dor, mesmo nas dificuldades, elas encontram força para seguir adiante. Então, são pessoas resilientes. A resiliência, uma boa notícia, é que ela é algo que pode ser aprendido. Tem pessoas que você fala, não, mas essa pessoa já sabe fazer isso, parece que ela nasceu assim. Tem pessoas que já vêm com um grau de resiliência, por quê? Porque isso veio da sua educação, elas foram criadas enquanto crianças, talvez pela família, de uma maneira que propiciou elas terem resiliência. Então, foram crianças que foram educadas com mais responsabilidade, com limites. Isso tudo faz uma criança crescer, ser um jovem e um adulto que tem resiliência. E uma das características importantes da resiliência é a flexibilidade. Tá. As pessoas resilientes, elas são flexíveis, então elas se adaptam muito bem à mudança. Tem aquela história, não sei se você já ouviu falar, no meio de uma tempestade. A gente teve tempestades aí no Brasil agora. Sim. As árvores grandes, imensas, elas quebram, elas caem. Se você está lá numa plantação de bambu, o bambu é fininho, mas ele é resiliente. Por quê? Porque ele é flexível, ele se adapta ao vento, ele se adapta à tempestade, ele não quebra. Então, isso é uma característica de resiliência. São pessoas flexíveis, pessoas de bom humor, que conseguem se adaptar de uma maneira tranquila, ou talvez não tão tranquila, mas conseguem seguir no fluxo da mudança e aproveitar aquilo que vem pela frente. Você me permite acrescentar um dado a essa sua história, que eu acho muito interessante? Já usei até em palestras, acho isso muito interessante. O bambu também é a planta que mais demora para crescer. E de repente... Fica olhando lá, mas não cresce nunca. E quando cresce, tem essa resistência. Rapidamente. Ô, doutor, eu queria saber sobre a quebra de vínculos, porque nós sabemos que, como nós estávamos falando agora há pouco sobre imóveis e tudo mais, tem pessoas, por exemplo,
que não conseguem morar em outro imóvel, a não ser o imóvel que ela nasceu, cresceu, viveu, e assim vai com todas as coisas que a gente se apega na vida, ao emprego, ao trabalho, as coisas que a gente faz no dia a dia. Como que eu posso gerar uma quebra de vínculo e prosseguir e seguir adiante nessa mudança sem que eu tenha esse ressentimento ou que eu carregue algo ruim dentro de mim? Esse é um ponto fundamental que você falou, Fábio. Assim, a questão do vínculo, eu vou te colocar da seguinte maneira. Existem leis naturais da vida. Tá. Você já deve ter ouvido falar das constelações familiares que o Bert Hellinger, que foi um padre, um filósofo, trouxe para a gente. Quando ele estudou isso, ele estudou as leis que regem a vida, que regulamentam, são leis sistêmicas. Ele não criou, ele descobriu que existem, né? Tá. Então, são 3 leis. O pertencimento é a primeira das leis. Todos nós temos a necessidade, o desejo muito forte de pertencer ao nosso sistema, e o primeiro sistema é o sistema familiar. Quando a gente faz algo diferente da família, nós sentimos que podemos ser excluídos da família. E o vínculo que você citou é o pertencimento. Então, vou te dar alguns exemplos que são muito interessantes e as pessoas podem se identificar muito com eles. Então, imagina assim, que eu venho de uma família talvez muito pobre. Uma família que falava assim, o dinheiro é problema, quem tem dinheiro é porque não trabalhou licitamente, ser pobre é ser digno, ou seja, crenças. Muitas vezes vêm crenças da família. Aí eu não quero ficar nesse padrão, eu quero melhorar, eu quero prosperar. E eu vou em busca disso, eu começo a prosperar, eu crio uma empresa, enfim, eu vou indo e começo a prosperar e enriquecer. Quando eu olho para trás, para o meu sistema familiar, para a minha família, o que eu vejo? Eles estão ainda lá. Então, a gente fala que existe um elástico, como se fosse um elástico invisível nas minhas costas. E eu vou caminhando. Se eu não sentir a autorização desse sistema, eu vou até um ponto e depois eu me sinto puxado. E aí, inconscientemente, o que eu posso ter? Eu posso encontrar um sócio que vai me dar problema, ou então acontecer um plano econômico e eu perdi tudo e voltei àquela situação original. Isso não é um padrão consciente, isso vem de uma maneira involuntária, inconsciente. Mas quando eu perco tudo, o que acontece? Eu volto a me vincular àquele sistema. Então, eu fico igual àquelas pessoas da minha família. Então, essa questão do pertencer é algo muito importante. Para mudar, nós precisamos também sentir que nós pertencemos, mas poder fazer essa, a gente chama de má consciência, é poder mudar sem sentir culpa. E isso vale para tudo. Relacionamentos, por exemplo, se eu vi meus pais ou meus avós terem um relacionamento muito sofrido, com brigas, com dificuldades, será que eu vou me sentir bem em ter um relacionamento afetivo saudável? Quando eu olhar e falar, não, mas eles não tiveram. Então, muitas vezes eu repito padrões por lealdade. A gente fala que é uma lealdade ao sistema, uma lealdade sistêmica, para não fugir de ficar parecido com a minha família de origem. Tá. Agora, é claro que toda mudança também gera ansiedade. A ansiedade pode atrapalhar o processo de mudança, não? Então, a ansiedade é um problema do mundo atual. Se a gente for ver, cerca de 20%, algumas pessoas falam de 10% a 20% da humanidade tem ansiedade patológica. Quer dizer, a ansiedade patológica é aquele grau extremo de ansiedade que chega a causar restrições e limitações para a vida daquela pessoa. Porque a ansiedade, em geral, a maioria das pessoas tem. Se a ansiedade for muito intensa, ela vai sim atrapalhar. E o que é ansiedade? Quando a gente fala ansiedade, a gente está falando de tempo. Ansiedade é uma pessoa que está focada no futuro. Ela já está lá na frente, imaginando que aquilo vai trazer uma dificuldade, que não vai dar certo. Então, ansiedade é uma perspectiva que nós temos de um futuro negativo. E toda vez que a gente vive no futuro, ou quando a gente vive no passado, que já é o caso das pessoas que têm depressão, elas não têm futuro, elas estão sempre voltadas no que aconteceu, no que perderam. Então, as pessoas que têm muita vivência de futuro negativo, que é a ansiedade, ou do passado, que são os depressivos, falta-lhes uma coisa muito importante, fundamental, que é estar no aqui e agora, no presente, que, aliás, é a nossa única realidade. Nós só temos o presente. E quando a gente consegue olhar para essa realidade e estar no presente, a gente pode planejar o futuro sem ansiedade, com flexibilidade e resiliência. Agora, eu sei que as pessoas
quando chegam num determinado ponto, acabam desistindo da mudança, né? E aí, ou elas saem de algum tipo de projeto que elas mesmas possam ter criado para si, de algum tipo de evolução da vida, enfim. Ou muitas das vezes a pessoa ela sai fora, ela não consegue mais prosseguir daquele ponto para frente, saindo da sua realidade que ela mesma tinha projetado. Eu te pergunto, como a gente pode fazer para não desistir deste processo de mudança ou de alguma mudança que nós estamos tentando implementar? Então, sempre que nós queremos fazer um processo de mudança, a gente tem que planejar. Primeiro, a gente tem que ter o quê? Essa autorização do sistema para ir adiante, para poder fazer até diferente. Porque se você pensar num nível maior, todo o nosso sistema quer que a gente vá para frente de uma maneira saudável. Sim. Porque quando a gente dá certo na vida, quando a gente vai bem, a gente está levando a nossa família de uma maneira saudável, está ajudando a família a prosperar, está ajudando a família a ser mais feliz. Agora, isso, quando a gente tem essa autorização, a gente consegue ir para frente. Só que, de qualquer maneira, isso é feito não. A gente precisa ter um planejamento, a gente precisa trabalhar com metas. Aí, muitas vezes, o trabalho de coaching é interessante, porque você trabalha e coloca metas, trabalha com submetas, metas pequenas, uma por cada vez, para você ter um planejamento e conseguir caminhar passo a passo para a sua meta. Porque, de repente, você coloca uma meta muito, vamos dizer assim, ousada, muito desafiante. Uma pessoa que fala assim, uma pessoa obesa, mórbida, ela fala, eu estou com 150 quilos e eu quero emagrecer 50. Fala, nossa, mas 50 é muita coisa, não é? Então, se você pensar na meta grande lá na frente, você pode pensar de uma maneira com uma crença limitante e aquilo te impedir de progredir. Entendi. Se você falar assim, não, vou emagrecer 3 quilos por mês, isso já é diferente. Começar pequenininho para começa com metas alcançar. Pequenas e você vai planejando e com flexibilidade você vai mudando esse trajeto à medida do necessário. Agora, vamos supor, já aceitei o processo de mudança, estou seguindo nesse processo de mudança. Qual que é a dica de ouro que você pode dar para quem está nos acompanhando agora não parar ou não desistir? Tem uma dica de ouro? Então, eu acredito que as pessoas têm que olhar para si e perceber o que até hoje me impediu de mudar. Quais são os meus medos, as minhas dificuldades, identificar isso é uma coisa, né? Ter consciência de quais são as minhas limitações e saber planejar onde eu quero realmente chegar, qual é a minha meta. Porque você fala assim, na questão, eu quero emagrecer, se emagrecer 1 quilo tá bom, eu quero ganhar mais dinheiro, se você ganhar mais R$50 por mês tá bom, eu quero ter uma profissão melhor. O que exatamente você quer? Então, é saber exatamente a sua meta. Eu quero isso e em quanto tempo eu acredito que isso seja viável, que seja possível e com flexibilidade para mudar no caminho. Então, é ter uma consciência de si, das nossas limitações, das nossas potencialidades e planejar com detalhes para chegar lá. Ter uma meta definida. Entendi. Você sabe que tem muita gente participando. Quero agradecer o carinho da sua audiência em todo o Brasil. Tem uma única pergunta aqui que eu gostaria de fazer, que é do Osmar, de Penápolis, que eu acho que reflete muito o que o povo brasileiro pensa. Ele diz assim, doutor, por que as coisas boas ou positivas não acontecem na mesma proporção que as coisas negativas? Então, Osmar, é uma pergunta interessante. Uma percepção. É uma percepção dele. Eu diria normal, inclusive, né? Sim, talvez muito geral hoje. Por quê? Né? Porque a gente vê coisas acontecendo na política, na economia. Então, a gente foca em alguma coisa negativa, sendo que existem possibilidades boas e possibilidades negativas. Então, aquilo que a gente olhar vai ser aquilo que a gente vai perceber como algo maior. Então, eu não vejo assim dessa maneira. Eu acho que é muito uma crença que talvez até a maioria das pessoas tenha. Por quê? Porque elas estão sendo todos nós somos tocados por tudo que acontece no nível macro. Só que a gente tem que ter uma perspectiva que existe isso, mas nós podemos fazer diferença. Não é todo mundo que vivencia as dificuldades que acontecem da mesma maneira. A crença, ela é algo muito forte dentro das pessoas. Então, se nós temos uma crença limitante, então o Osmar falou uma crença que para mim parece ser uma crença limitante de muitas pessoas. Sim. Porque existem mais coisas negativas. Tem outras pessoas que vão ter crenças potencializadoras. Não, eu sei que tem dificuldades, mas eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, eu vou ter um planejamento, eu sei que vai ser bom para tanta gente. Então, essa crença potencializadora
com meta, com planejamento, com método, persistência, disciplina, eu vou caminhar em direção a isso. Então, são crenças que muitas vezes nos impedem de seguir adiante. E eu preciso, para mudar uma crença limitante, identificar que eu tenho essa crença limitante. Isso é muito importante, porque as nossas crenças são herdadas também da nossa família. Geralmente a gente aprendeu isso quando era criança. Como é que eu identifico uma crença? Então, perceba, lembra o que os seus pais falavam sobre dinheiro? O que seus pais falavam sobre relacionamentos afetivos? O que eles falavam sobre amizade, sobre as pessoas em geral? Então, isso a gente escuta desde pequeno, isso vai criando um padrão que a gente, sem saber, leva adiante. Mas a hora que a gente identifica, que a gente tem consciência a respeito disso, a gente pode trabalhar para mudar. Dr. Roberto Debski, obrigado pela sua presença. Ele que é médico clínico, psicólogo, especialista em medicina integrativa. Obrigado pela sua presença. Eu quero passar os contatos. Olha, tem o Instagram e o Facebook do doutor. É muito simples, hein? Só que você bate uma fotinho para escrever direitinho, ó. @Roberto Debski. Está aparecendo aqui no vídeo, ó. @Roberto Debski. Você acessa o doutor nas redes sociais. Pode fazer perguntas também, né, doutor? Fica à vontade. Interagir. É um prazer responder. Olha, prazer foi nosso de recebê-lo aqui. Obrigado por ter vindo ao nosso Tribuna Independente, tá bom? Prazer. Obrigado por ter vindo.